A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje vamos estar falando sobre Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4 diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Esse livro, esse capítulo, quer dizer, ele fala a respeito sobre adoração a Deus. Porque quem é que tem trono no céu? É Deus. Não existe outro. É aquele que vive pelos séculos dos séculos, né? No versículo 9 vai dizer: Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Quem é que vive e tem um trono no céu? É Deus. Então, ali tinha uma adoração a Deus. E existem alguns elementos que é bom ter uma atenção. Fala de seres viventes que tinham rostos. O primeiro rosto era semelhante ao leão. No versículo 7 diz: O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Existe no livro de Ezequiel, no capítulo, se eu não me engano, o primeiro, o primeiro, Ezequiel capítulo 1, vai dizer também que existem 4 seres viventes ali. E eles também têm olhos, como disse em Apocalipse, que tinha olhos ali, né? E o rosto deles fala como seriam esses rostos. Diz que o primeiro, Ezequiel 1:10. A forma de seus rostos era como o de homem, à direita, os 4 tinham rostos de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, também os 4.
Em Apocalipse diz que era o rosto, né? Como de homem, aí fala que um parecia leão, águia e novilho. Aqui fala boi, provavelmente seja esse novilho, porque os outros três é igual, homem, leão e águia, né? E aí, lá em Apocalipse capítulo 4, tem essa referência aí, apontando esses 4 seres viventes. E havia 4 anciãos ao redor do trono, né? Havia 4 anciãos ao redor do trono. A Bíblia diz que, em Apocalipse capítulo 20, que os mortos seriam julgados, né? Seriam julgados por alguns que julgariam a causa. Isso está em Apocalipse capítulo 20, no versículo 4. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles, plural, aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Então eram vários. Provavelmente seja esses 24. Por quê? Porque são os únicos aqui que a gente está vendo que tem tronos. Os animais não vão julgar, né? Mas os anciãos que têm tronos, que estavam lá, que eles tinham tronos, que se prostravam, né, diante do Senhor e depositavam suas coroas. Mas eles tinham tronos ali no céu. Eles estavam ali. No versículo 4 de Apocalipse 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, ao redor do trono, tinha 24 tronos. Então, o que se dá de entender? Que tinha 24 pessoas ali. E se em Apocalipse 20 fala que os mortos seriam julgados por alguns que tinham poder para julgar, quem seriam esses? Não seriam quem está no trono? Se é no plural, olha o versículo 4 de Apocalipse 20. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. A Bíblia não diz, os que julgaram são os 24, não fala isso. Mas a gente lendo, a gente percebe que tem alguma coisa aí. Porque seria muita coincidência por acaso. Porque tinha sido dado autoridade para alguns julgar. Aí lá no céu tem alguns tronos. Provavelmente quem senta nesses tronos são quem julga. Então, tudo indica, pela leitura de Apocalipse 20, versículo 4, e Apocalipse 4, versículo 4, que os personagens que julgam em Apocalipse 20, versículo 4, são os citados em Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Não está dizendo é eles, mas o que se leva a entender é eles. Porque, como disse, teriam um julgamento. E eram vários que iriam julgar. E lá em Apocalipse 4, versículo 4, diz que tinha tronos, no plural, provavelmente sejam eles. Né? Que tem uma relação aí de Apocalipse 4 com Apocalipse 20. E aí, fala da adoração, né? Se eu não me engano, tem até louvor que fala: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Esse santo, santo, eu não sei se a pessoa que fez esse hino tirou daí ou pegou influência daí ou simplesmente veio uma inspiração, digamos assim, que não seja desse texto e fez a canção, né? Mas que parece, né? Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Aí o texto: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso. Não sei se a pessoa que, né, compôs a letra dessa música, se ela pegou daí o texto, ou teve inspiração daí, ou simplesmente foi uma inspiração que a pessoa teve, mas que não necessariamente ela visualizou esse texto, ela meditou nesse texto. Mas então, tem uma adoração no céu, e tem 24 anciãos ali, e tinha 4 seres viventes, que tinham olhos ao redor do corpo.
e fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Provavelmente não é que sejam 7 Espíritos mesmo, mas pode ser também que sejam 7 real Espíritos e cada um tem um significado, porque Deus é um só. Mas é como se ele se dividisse ali. Aí o Espírito de Deus da sabedoria, o Espírito de Deus da força, mas é um só que está espalhado, digamos assim, em 7. Mas que o Espírito de Deus é um só. Não existe 7 deuses, é um só. Então provavelmente esse Espírito, se ele viu 7, se desmembrou em 7 partes. E ele viu 7 Espíritos de Deus, mas é um só. Bom, espero que tenha transmitido alguma coisa sobre Apocalipse 4 aí. Uma coisa legal aí, né? E que venha agregar o conhecimento aí dos irmãos. A paz do Senhor.